Quadro Animais da Cidade com Eliomar Rússio Mazinho. Bom dia, Mazinho. Bom dia, Jorge. Bom dia muito especial a você, a nossa convidada, e também aos internautas, o pessoal todo aí que está nos ouvindo. Um abraço muito especial. Hoje continuamos falando sobre políticas públicas do bem-estar animal, recebendo a vereadora Cristiane Loureiro. Obrigado pela visita, vereadora. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, precisamos avançar mais em políticas públicas? É isso, Jorge. Estamos nessa série, então, vereadora, entrevistando basicamente os vereadores que se propõem a defender a causa animal, né? E eu acho que o objetivo aqui é muito claro nesse sentido, né? Nós que, você sabe de todo o meu histórico, desde a criação do CEPREAD, a gente, de fato, continua muito apegado, porque é uma coisa do coração, acima de tudo, né? E você está lá, como nossa representante, então, primeira honra em recebê-la, né? E, de fato, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mazinho. E também, bem como você falou, tem que ter, além da causa, um amor, né, pela causa, porque você não está ali só defendendo politicamente, você está defendendo porque realmente luta e gosta dos animais. É isso. Pouca gente talvez saiba, mas eu conheci esta menina que está aqui do meu lado. Antes de ser vereadora, ela foi minha fisioterapeuta, com muita competência. Eu operei o joelho alguns anos atrás. A gente tenta, Jorge, ser jogador de futebol, entende? E aí eu conheci uma Cris que eu nem imaginava que estaria na vida pública e agora já está aí no seu segundo mandato. E Cris, como é que pintou isso tudo? Vamos só rapidamente dar essa rápida abertura e, evidentemente, até chegar até nessa pauta, né, da causa animal. Como é que isso pinta? Como é que surge a Cris, essa liderança política? Então, Mazinho, realmente nem eu sabia que eu ia estar aqui, né? Eu digo que Deus prepara, né, umas surpresas para nós, mas é aquilo. Eu acho que quando tem que ser, Deus abre os caminhos e eu vejo que a política para mim é um propósito. Eu não cheguei aqui de paraquedas, né? Foi toda uma história através da fisioterapia. Eu me conectei, né, realmente ajudar as pessoas, em ouvi-las, em estudar políticas públicas. Na época eram políticas públicas de saúde. Eu fiz parte do conselho, né, da minha profissão, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de Santa Catarina. Fui presidente da Associação de Empresas de Fisioterapia do Estado de Santa Catarina. E como eu era engajada nessas causas, os próprios pacientes falavam: Cris, por que tu não se candidata? A gente precisa de pessoas com o teu perfil, que vão atrás, que lutam. Eu dizia: não, isso não é para mim, isso não é para mim, não. Eu dizia: não, deixa eu aqui no meu cantinho. E aí o que aconteceu? Aí veio a vida e me deu uma guinada, né? Porque eu tive linfoma, né? Linfoma de Hodgkin em 2015. E aí depois que eu tive o câncer, eu vou te dizer assim, que eu parei para refletir e falar assim: será que não tenho algo a mais para mim? Né? De repente eu, dentro da minha profissão, já ajudo, né? Sei que eu estou fazendo muito pelas pessoas, mas de repente eu possa fazer mais. Então, eu entrego, né? Então, eu fui candidata em 2016 e aquilo que falou assim: e o medo que tu tinha? E eu sempre falo assim: Mazinho, o maior medo que tu pode ter na vida é da morte. Né? Embora a gente tem que saber lidar, porque é a única certeza que a gente tem. Mas quem dizer que não tem, né? A gente tem, e tu luta pela vida. Então, depois que tu enfrenta isso, o resto é fácil. Então, eu pensei assim: vamos lá, se for para ser, vai ser. E aí, em 2016, eu fui candidata, não tinha uma estrutura, era só eu, os amigos, a família. Eu tinha acabado de sair também do tratamento quimioterápico. Então, primeiramente, eu fiz 934 votos e pensei: pronto, foi uma experiência legal, acabou. Mas aí que eu digo, quando Deus tem um propósito, a coisa vem. Eu não procurei. Eu fui procurada em todos os momentos. Na época, a gestão me procurou perguntando se eu gostaria de assumir uma pasta na prefeitura, considerando que naquele ano não tinha sido de novo eleito mulheres vereadoras, já fazia 8 anos. Não tinha ainda mulheres na gestão da prefeitura, por isso que o objetivo do prefeito na época, que era o Napoleão, era de contratar, né? Trazer para a equipe mulheres com perfil de liderança. E como eu lembro que eles falaram para mim: Cris, o teu perfil de associativismo e o teu perfil de fisioterapeuta já mostra o teu lado humanizado. E é isso que a Pró-Família precisa. E aí eu assumi a Pró-Família. E foi um encaixe perfeito. E foi um encaixe perfeito. Eu falei, eu tinha que ser, sabe? Foi um presente. É isso. É o que eu digo, foi melhor até do que eu ter entrado já diretamente como vereadora. Então, a experiência que eu tive na Pró-Família e de as pessoas me conhecerem, conhecerem o meu trabalho, é que me projetaram
para ser vereadora. Com certeza. Então eu diria tudo no caminho, né? Sem dúvida, e muito bem traçado, inclusive. E essa questão da causa animal, Cris, como é que você entra nessa plataforma? Porque, querendo ou não é fácil, tem os dois dilemas. Eu sei também, quanto que eu sou cobrado pelas pessoas, aquela história, muitas vezes em detrimento da criança, ao idoso, parece que a gente está sempre contra. Isso. Por que não faz pelas pessoas e fazer pelos animais? Por que não dá para fazer pelos dois? Quer dizer, eu sempre falo isso. E aí, para ti, como é que pintou essa história? Então, como eu tinha um trabalho muito forte da Profamília, né, e com dentro do ajudar, né, eu tenho a pauta do idoso muito forte comigo, né, da mulher, né, da criança, como se for da família, né? Sim, sim. E os animais também fazem parte da família, né? E eu gosto de animais e vendo também a injustiça, a falta de políticas públicas. Eu também pensei, vou ser uma representante. Na época eu sei que já tinham vereadores da causa e eu pensei assim, vou fazer o meu trabalho, né? E seja o que Deus quiser, né? Porque uma bancada é muito mais importante do que apenas um, né? E outra, muitas vezes a pauta animal, ela cresceu muito, a causa animal. E a gente sabe que hoje existem muitos políticos que se projetaram dentro da causa. Sim, com certeza. Mas o objetivo não é só você pensar politicamente, em questão de projeção, né? É você realmente defender a causa e ter o reconhecimento da população. Perfeito. E aí é um mérito, né? E é isso que eu tento destacar dentro do meu trabalho nas políticas públicas para os animais. Cris, assim, nós temos, querendo ou não, algumas batalhas históricas. E para mim, assim, eu acho que, ao mesmo tempo que, se você analisa hoje alguns vereadores falando em nome do bem-estar dos animais, nós ainda temos algumas barreiras bastante significativas. E já vou dizer de cara, desde a minha época do CEPREAD, a questão do hospital veterinário. Sim. Eu confesso a ti que isso para mim é o grande obstáculo. Eu não vejo assim como o Blumenau apresenta tantas dificuldades numa questão da qual, veja, lá em 2013 eu conheci o Hospital Veterinário de São Paulo, que era tão bem falado, referência para a América Latina, uma estrutura terceirizada, na época um orçamento de 13 milhões, basicamente só com custeio, fora o atendimento, fora os insumos para a população. E era batido palmas a todo momento. A FURB é pública, é municipal, eu fui aluno, eu fui professor da universidade, conheço muito bem a estrutura, você como vereadora conhece. Meu Deus, nós temos uma estrutura pronta, não precisamos construí-la, que chega a atender, se quiser, inclusive bovinos. Então, uma estrutura grande, um hospital maravilhoso. Eu não consigo entender essa falta de alinhamento, vereadora. Isso eu acho fundamental. Nós estamos em 2025, eu estou falando de 2013, nós já tínhamos essa estrutura. E aí a gente vê tantas pessoas sofrendo com o seu animalzinho de estimação em casa, muitas vezes embaixo... Porque o animal, quando ele vai a falecer ou ele vem com uma doença grave, ele tende a se esconder, vai para baixo da casa, vai para um cantinho, as pessoas chorando lá com... Bom, não tem para elas, muitas vezes. Vão para uma consulta no SUS. Como é que vai levar o animalzinho numa clínica particular? Vi aí, vereadora, o dilema nesse aspecto. Então, eu tô até aqui procurando certinho um ano, eu já venho lutando isso desde a minha campanha. Né? Por quê? Porque eu acredito que isso é o sonho de todo mundo que realmente se preocupa com a causa. Por quê? Porque hoje você vê que esse problema de abandono muitas vezes está ligado às pessoas que não têm condições. Exatamente. Né? Porque assim, é muito legal, né? Você tem um animal, ele faz parte da tua família, só que requer cuidado. Exato. E quando adoecer, eu não tenho condições. E aí você vai ver assim, hoje tem pessoas que muitas vezes a gente já viu muitas questões sobre essas, que na família tem questões sociais envolvidas. E que às vezes estão com dificuldades, né, de até se alimentar, mas às vezes tira de si para dar, né, para os animais. Os moradores de rua nos dão alguns bons exemplos nesse sentido, hein? Isso. E aí tu pensa assim, quando essas pessoas não têm condições... A quem recorrer? A quem recorrer. É isso? E aí que tu pensa, né? Nessa hora, sofre o tutor, mas sofre muito mais os animais. Exato. Né? Então, às vezes, eles são abandonados, que também não é uma atitude correta. Sim, sem né? dúvida. Porque quem ama mesmo vai tentar luta até o fim. Fazer o que pode. Sim. Né? E daí, quando você pensa no bem-estar do animal, você está pensando nisso, que é a vacinação, né? Que é quando ele adoecer, você ter uma estrutura. E hoje, Blumenau não tem essa estrutura, infelizmente, porque eu acho que falta aí negociações. Vou te dar um exemplo. Estava aqui procurando a notícia. Em 2021,
eu trouxe para o prefeito aqui em Blumenau conhecer o diretor da maior rede de hospitais públicos veterinários do Brasil, que é o Wilson Grassi. Certo, conheço o Wilson. Conheces, Conheço. né? Então, o Wilson, ele, inclusive, na época ele estava com, se eu não me engano, 9 ou 10, e ele já expandiu em outros estados do Brasil. E a ideia, quando a gente trouxe o Wilson Grassi, foi em setembro de 2021, era ele explicar para a nossa gestão como que era a gestão de um hospital público veterinário. Se tinha viabilidade, como que funcionava, como que tem que investir futuramente, o aporte. E eu lembro que ele falou assim, que cada município tem a sua necessidade de acordo com a sua população. O gestor, ele tem conhecimento, né? Deveria ter, ao menos, dentro de um censo que está sendo feito agora, ele tem que ter um controle populacional. Quantos animais hoje, né, existem em Blumenau? Quantos animais errantes, né? Quantos animais de rua? E quantos animais estão nas famílias? E quando a gente fala em problema social, quantos animais também estão dentro de uma casa tendo consequências sociais? Eu já fui em casas de pessoas, vou dar um exemplo, eu trouxe isso para a prefeitura. O animal estava num estado assim, de magreza terrível. Sim. Mas tu olhava, aquela família também estava. Sim, sim. O que você tem para comer? Polenta. E o que eles davam para o animal? Sim. Eles davam o que tinham, polenta. Sim. Então não tem proteína. Sim. Como que eles vão ter musculatura? Sim. Né? Então eles estavam definhando, mas a família também. Sim. Então ali tem uma questão social. Sem dúvida, de saúde, inclusive. Saúde. E aí eu comentei assim para a prefeitura, enquanto isso não estiver alinhado também com o poder público, o bem-estar animal vai lá na tua casa, vê uma situação como essa, tem que encaminhar para o serviço social, né? Para dar um aporte também. Tem uma questão de saúde mental envolvida. A gente também, né, teve visitas em casa onde tem pessoas com doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, enfim, mais Alzheimer, né? Que acaba afetando e a pessoa nem lembrando, não tem nem condições de ser tratada, né? Não tem autonomia, tem que ser dependente. E aí não pode cuidar do animal também. Porque, vereadora, veja, uma crítica que eu acho que é assim, extremamente demagógica, o pessoal diz assim, não, mas por que essas pessoas então têm animais? Olha, primeiro que é um direito que elas têm. Segundo que se não for para elas ter, imagina o que já tem nas ruas. Essas pessoas fazem o que elas podem, na sua grande maioria. Então não é por aí o caminho. Agora, é fundamental a gente ter esse alinhamento político. Eu, sinceramente, há anos que eu penso isso de forma muito clara. A FURB forneceria lá a estrutura, a prefeitura custearia exatamente essa manutenção e, evidentemente, o cidadão pagaria o medicamento a preço de custo. Não tem por que gerar lucratividade. Você não precisa dar, no primeiro momento, talvez a gratuidade. Avance depois através do Cade Único, mas pelo menos começa. Hoje não tem nada. Isso. Lhe digo como professor universitário. Já visitei, inclusive, Lages, na UDESC. Olha, os nossos estudantes perdem a grande oportunidade aqui na FURB, inclusive, de ter o atendimento de urgência e emergência, que é o que testa, vereadora, o próprio profissional que amanhã vai estar atendendo. Porque uma coisa é você virar a página, na página 36, e olhar uma fratura exposta e analisar com tranquilidade uma sala de aula. Outra coisa está ali, o atendimento acontecendo naquele momento. Eu implantei, na época, toda essa parte no CPREAD. Lembra a dificuldade que nós tínhamos de selecionar médicos veterinários, iniciantes de carreira, para poder fazer atendimento numa 7 de setembro, numa 15 de novembro, onde vai juntar um bolo de pessoas ao redor. E agora, veterinário, como é que funciona? É você atendendo e as pessoas te perguntando. Então, o hospital, além de tudo, ele funciona como uma grande escola. Mas não é no horário, com todo o respeito que a universidade quer. E a universidade leia-se pessoas que estejam no comando, mas sim que a comunidade necessita. Um hospital tem que ter atendimento, vereadora, em tempo integral. O animal não escolhe quando vai ficar doente. Quer ver quando acontece fim de semana? Fim de semana. Não tem nenhum suporte da prefeitura. É isso. Isso para mim é umas grandes broncas. Eu no CPREAD, vereador, e não volto para lá, falo com muita tranquilidade. Não volto mais lá. Fiz a minha parte. Mas o atendimento, ele tem que funcionar, vereadora. Não é possível que essas coisas fiquem atravessadas, entendeu? Mas eu vou te dizer que eu conversei isso com a gestão. Coloquei essas vulnerabilidades, vamos colocar assim, que ainda na causa animal precisa. A gente tem muita coisa a fazer, mas eu penso que tem coisas que são mais urgentes. Prioritário, exato. Né? Então, essa é uma. A do Hospital Público Veterinário também. Se não for um hospital público, há uma parceria de uma clínica. Clínicas que dê conta, né? Porque a gente sabe que é uma demanda. Mas não vai dar para atender todo mundo.
A gente não está falando atender todo mundo, a gente está falando pessoas que não têm condições. Isso, baixa renda. Né, de baixa renda. Perfeito. E que são esse público que precisa. Exato. Né? E na época, quando a gente trouxe o Wilson Graça, inclusive quem fez contato na época com ele foi a Sueli, da Rache Hong na época, Sim, né? sim. E daí, quando a gente trouxe ele tem a rede da Anclivepa. Sim, Anclivepa. Isso. Aí eu lembro que a FURB, naquele período, veio conversar comigo. E eu disse para eles que aqui o objetivo não era nem divulgar outra universidade. Era mostrar para a gestão como que fazia a gestão do Hospital Público Veterinário. Aí eu trouxe o exemplo de que estava dando certo. Perfeito, né? Perfeito. E eu lembro que na época o prefeito, que era o prefeito Mário, brilhou os olhos, né? Não, acho legal, acho que é possível. E a coisa não andou. Aí agora eu vim de novo com a nova gestão, ainda mais nosso prefeito, Sim, né? Que também vem pela causa animal. Vem pela causa. Eles falaram que tem um projeto de ter uma parceria com a FURB futuramente, acho ótimo. Inclusive me falou, mas vereadora, a gente não vai poder atender todas as pessoas, é que não tem condições. Eu falei, perfeito, é o modelo que a gente busca, né? E para esse serviço, só que a FURB também tem que estar preparada para esse perfil, que se tu for analisar, o curso de medicina veterinária da FURB, ele, como é que eu vou dizer, foi lançado na época na universidade com uma outra característica, ele era voltado à saúde pública. Ele não era só ao atendimento de animais de estimação, vamos colocar assim. E agora também com a necessidade, o perfil foi mudando. E conversando com os veterinários lá, eles colocaram, a gente teve que se adaptar e mudar muitas coisas, né, na nossa grade para fazer com que também a medicina veterinária atendesse a necessidade da população. Porque hoje o curso ele tem que atender a necessidade... Sem dúvida. Num todo. Sem dúvida. Então... Porque sabe o que eu percebo, cortando um pouquinho, mas assim, ó, a FURB nesse aspecto, e de novo, eu não estou falando da instituição como um todo. Quando a gente fala FURB, são as pessoas que a gente está tratando aqui desse assunto. Na hora de ser municipal, bate no peito e reivindica as suas questões. Mas na hora dessa prestação do serviço, por que nós não temos tanta agilidade como tal? É fundamental ter as duas pontas do processo, vereadora. Porque ela hoje... se enxergar enquanto útil Sim. ao município. E eu sei que a FURB tem as fragilidades, né? A questão tanto da prefeitura... Por isso que eu digo, aspecto do hospital que eu me refiro, sabe? O diálogo, né? De chegar num acordo para um bem maior. Isso. Sem dúvida, vai somar para todo mundo no final. Vai somar para todo mundo. Você vai ver que quando acontecer, todo mundo é pai da criança, mas acho que é o menos preocupante. A questão, de fato, depois escolha quem quiser coletar. Isso, mas fácil. A questão não dá para passar numa situação que você deve receber ligações, eu recebo ligações. Veja, eu sou uma pessoa da comunidade e continuo recebendo as mesmas ligações. Que saída que se apresenta para essa pessoa? É verdade. Mas se o Leomar está morrendo, está aqui, está acontecendo. Poxa vida, e aí? Como fazer? Desde o atropelamento, desde um acidente doméstico, até essas questões de doenças graves. E outra, né? Muitas pessoas também, quando não castram, aí os animais se reproduzem. Sim, sim. E aí, quando a cadela está prenha, alguns põem fora. Sim. Ou, quando a cadela... Sim, né, abandono. Teve o parto ali, ela acabou... pegaram os filhotes e deixaram... Sim, abandono. Num local que geralmente não tem bastante circulação. Geralmente em locais, Sim. né? É final da Nova Rússia, Sim. é no Progresso. Sim. É lá na Agora que eles encontram muito na via ali da Velha, né? Uhum. E esses animais precisam. Aí todo mundo fala assim, a prefeitura deveria ter um canil. Uhum. Vamos lá. O canil. Nós também não queremos que os animais... vivam em canil. Não, de forma nenhuma. Tanto é que, na época, inventei o nome CPRAD. Não existia em lugar nenhum. Sim. Porque não existia uma outra nomenclatura. Era canis. Uhum. Não, nós não implantamos canil. Canil é depósito de animais. Isso. Vereadora, nós precisamos, esse é o segundo tema, castração permanente. Isso. Não sazonal. Não adianta a cada 3 meses. Isso você meio que seca gelo. Isso. Agora, se você vai fazendo diariamente, você vai controlando, evidentemente, essa vertente, que não é simples. Aí é microchipagem que tem que ir entrando. A microchipagem foi uma que eu defendi. Fundamental. Importante. Tanto que gerou uma polêmica, porque eu cheguei a propor, depois eu acabei recuando até por questões de... até onde vai nossa autonomia como vereador, né? Porque nos países mais avançados, a microchipagem ela é obrigatória, independente de ser
público ou privado. Perfeito. Porque hoje tu teria que ter responsabilidade pelo teu Claro, animal. claro. É o mínimo. Sem dúvida. Então, isso que deu certo nos outros países. Agora, eu não poderia exigir, enquanto vereadora, que fosse privado também. Mas dentro do público, todas as fundamental. castrações precisavam. Vereadora, lá em 2014, nós já começamos, na época, com a questão da microchipagem. Eram poucos, mas já era o início. Os que passavam pelo CPREAD. Por quê? Você adotou esse animal, se amanhã nos encontrarmos na rua, você faz a leitura nele no dorso, você identifica, peraí, esse aqui estava com a Cris. Como é que você Isso abandonou aí. agora esse cachorro? Isso aí. Então, virou uma atitude criminal identificada. Então, é o caminho, é dessa forma que vai se controlando, sabe? E a gente teve casos de cães que foram encontrados em outras regiões e eram daqui. É isso, Sabe? é isso. E claro, vai ter situações, por exemplo, que os cães que estão com as protetoras, eles vão receber a microchipagem dentro de outra responsabilidade, né? Os gatos que vivem em colônias Isso, também. exato. Mas há necessidade. Hoje, por exemplo, a castração, ela funciona, como tu falou, sazonal. E talvez, eu penso que a questão ali do CAD único, tem muitas pessoas que acham que é difícil. Não quero me inscrever nisso. Né? Não, é muito burocrático. E, na verdade, para o município, é importante também esse cadastro, né? Porque é um controle do CAD único. E quanto mais as pessoas se inscrevem no CAD único, mais o município também Sim, passam tem a ser benefícios. identificadas, né? Passa a ser identificadas as Vereadora, necessidades. A gente também está com o tempo esgotando, mas assim, um minutinho e meio. O Parque dos Animais. Foi na época a última implementação que ainda fiz sob a minha gestão, doutora Lúcia Sevegnani, uma linda homenagem que ainda tive a honra de prestar essa Eu fui fisioterapeuta dela histórica, também. histórica. Doutora Lúcia, olha, se o Blumenau parasse para imaginar o currículo dela a nível mundial, é uma coisa Querida. incrível, né? Tive a honra de ser físio dela. A privatização. Explica para a nossa comunidade. Qual que foi a decisão nesse sentido? Então, até no dia que foi feita a votação, eu estava em Florianópolis em agenda, não participei naquele dia. E o que eu sei que está gerando uma polêmica é com relação ali à área, né? Que eu até preciso me informar mais sobre isso, te confesso, para ver realmente o que a prefeitura está pensando. De repente já tem algum projeto, né? Que colocou essa área querendo explorar alguma coisa, né? Então, a gente precisa saber se tem uma intenção. Hoje vocês estão querendo explorar, já tem, por exemplo, finalidades para o local, que precisa explorar também a área, porque eu acredito que vai pegar toda aquela parte ali atrás, né? Ou tu está pensando só no parcão de exploração. Então, tem que ser 2 pesos, 2 medidas, né? Então, tem que ver também qual que é a ideia da prefeitura. Dá uma analisada e nos passa, por Com gentileza? certeza. Por favor. Faço questão. Vereadora, nosso tempo urge, mas assim, primeiro prazer em reencontrá-la. Obrigada, igualmente. E, acima de tudo, acho que continuar, evidentemente, quanto mais puder fazer por esta nossa bandeira, porque é aquela, tá no coração acima de tudo, independente de onde estejamos, o coração está vinculado a isso. Eu acho que estamos falando em nome de muita gente que nos ouve e que com certeza também, da mesma forma, sofre como nós e almeja que as coisas possam modificar cada vez mais rapidamente. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E rapidamente só queria colocar que a gente fez 2 projetos de lei recentes, que o Banco de Ração e Utensílios PETs, onde empresas podem doar. Então, a primeira doação que a gente teve foi as casinhas da Plaspet, que são casinhas que hoje estão nos terminais de ônibus. A gente fala num outro momento, que são os cães comunitários, Sem que as dúvida. pessoas precisam entender que você não vai estar incentivando o abandono. São cães que já convivem naquela região. São da comunidade. São da comunidade. Perfeito. Esse é um ponto. E o outro, a gente conseguiu agora, através também de doação, 1 tonelada de ração. Maravilha. Né? Então, assim, Maravilha. são retornos que a gente consegue ter e que só consegue ser viabilizado com doações para a prefeitura através de projetos de lei. Coisas que a gente vai falar mais Muito bom. adiante, mas Consegui que... aqui falando, mas vamos ter outras Maravilha, oportunidades. obrigada. Valeu, Cris. É isso, Jorge. Maravilha. O tempo realmente urge, né? Mas, mais uma vez, um papo muito bom e a gente vai, assim, alinhavando a comunidade com o que está sendo feito. E eu acho que isso é fundamental para a gente poder caminhar passos largos aí, pensando no bem acima de tudo. Então, um abraço especial a Cris. Teu assessor que está aqui é o Felipe também, né? Um abraço especial. É toda a nossa audiência aí, os internautas. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Um abraço especial a todos. Obrigado, Mazinho, com o quadro Animais da Cidade. Vereadora Cris Loureiro, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui também e uma ótima semana. Obrigada igualmente a todos.